Uma palavra que tem sido talvez o resumo desses dias é a palavra, para mim pelo menos, ameaça. Ameaças, perigos. Você sai de casa preocupado se alguém vai espirrar ao seu lado, se alguém vai estar sem máscara, não é assim mesmo? Você vai num restaurante por quilo, você vê que há ali algumas situações de risco, há pessoas que, mesmo num ambiente seguro como esse, têm medo de sair de casa porque se sentem ameaçados. Aliás, você nunca deve tirar a máscara aqui dentro. A pessoa única que pode tirar a máscara aqui é quem está exatamente aqui na frente, por causa da linguagem, do som. A gente sempre deve estar, devemos nos preocupar com isso. Nós queremos incentivar você a vir, mas sempre tomando cuidado. E se você estiver gripado, não venha no culto. Aquilo que a gente ouve por aí, a gente se sente nessa insegurança, nesse risco, nessa ameaça o tempo todo. Nós estamos, parece que, vendo este aumento da pandemia, algumas cidades em caos, pelo que a gente ouve na televisão, e de fato hospitais lotados. Aqui em Presidente Prudente temos um número altíssimo de leitos ocupados nesses dias, e esta situação de saúde parece que também nos aponta ou se assemelha à situação também política, econômica do nosso país. A gente também tem ameaça nesse aspecto, não é verdade? A gente olha os comentários políticos, as posturas políticas que nos envergonham, que nos deixam tão enojados, de posicionamentos, de pessoas que estão tendo um comportamento tão ruim, não é? Conversas tão inadequadas entre os líderes dessa nação. A gente não imaginava que a maior democracia em termos de população do mundo viveria o que viveu há poucos dias, com um presidente tomando posse sem o outro estar presente, uma situação tão vergonhosa para aquela nação. Parece que algumas coisas que estão fazendo parte da nossa vida, do noticiário, do mundo, a questão da saúde, a questão econômica, trazem esta palavra gritante, como se estivesse piscando o tempo todo. Você está debaixo de ameaças, você está debaixo de riscos. Que mundo, que tempo nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer a você que desde o início foi assim. E não espere que alguma coisa vá melhorar e aí então todas as ameaças vão se afastar da sociedade. Porque as ameaças sempre fizeram parte, sempre farão parte da história das nossas vidas. Às vezes são ameaças pequenas, de ruptura de amizade dentro de uma família, às vezes ameaças de ruptura, de rompimento de um casamento, a perda de um emprego, uma notícia ruim sobre saúde, mas elas sempre fazem parte da nossa vida. Sempre há um alerta, piscando e dizendo, você está debaixo de risco. Sabe por quê? Porque a história da humanidade sempre foi debaixo de ameaça e de risco. Nós estamos estudando e compartilhando o texto de Gênesis, e o texto de Gênesis é o texto do início, é o texto do começo, é o texto do início de todas as coisas. E desde o início de janeiro, estamos compartilhando sobre recomeçar, ou sobre começar, dar início. Mas não apenas no sentido cronológico. Se você não esteve aqui nos últimos domingos, você deve ouvir aquilo que já falamos de Gênesis nos domingos anteriores. Porque não é a questão cronológica, nós já estamos no fim de janeiro, estamos falando ainda de início. Porque envolve muito mais do que a cronologia, mas envolve sim as áreas, situações da vida, quando precisamos recomeçar ou começar. O tempo todo nós estamos fazendo isso, começando alguma coisa. Às vezes está começando o dia, começando a semana,
começando a faculdade, começando uma amizade, um relacionamento, um namoro, o trabalho, o que quer que seja. Você está sempre começando ou recomeçando alguma coisa. Quando você pede perdão para alguém, você está recomeçando e dando a ela a oportunidade de recomeçar, de dar uma nova chance e oportunidade a você, e assim por diante. E hoje eu quero tratar com você, eu peço que você abra novamente a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3 agora. Nós encerramos no domingo passado com o finalzinho do capítulo 3, quando Deus impede o acesso à árvore da vida. E nós vimos que o significado da árvore da vida é o relacionamento com Deus. A árvore da vida significa a nossa necessidade de termos relacionamento com o Criador, porque nós somos criados à semelhança dEle, e à semelhança dEle nós temos relacionamento, como a Trindade o tem. E nós somos criados para isso. Nós somos criados para viver juntos. E fomos criados para nos relacionar com aquele que nos criou. E quando termina o capítulo 3, o homem e a mulher são expulsos daquele lugar preparado por Deus, chamado paraíso ou jardim do Éden, e são impedidos de sequer chegar perto da árvore da vida. E agora eles vão viver num ambiente permanente de ameaça, de todos os tipos, físicas, emocionais, espirituais. Na verdade, há um livro muito interessante escrito pelo pastor Russell Shedd, e o título do livro é O Mundo, a Carne e o Diabo. E o que nós vemos em Gênesis é a descrição, e nós vamos ver hoje, destas 3 áreas de ameaça sobre a nossa vida, que o pastor Shedd descreve neste livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. As 3 ameaças que estão presentes na história de Adão e Eva, na história dos seus filhos, na história da humanidade, na minha e na sua história, na nossa vida. A gente vê a primeira ameaça destas 3 que ocorreram naquele início com Adão e Eva. A primeira ameaça foi aquela que Satanás, usando uma das árvores plantadas no jardim, a árvore do teste, a árvore da confiança, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Satanás vê a possibilidade de gerar dúvida na mente, no coração daquele casal. E ele então começa a seduzir Adão e Eva. Não pense você que a queda de Adão e Eva, ou a desobediência, foi num belo dia, eles resolveram sair e Eva estava lá no jardim sozinha, e de repente ela encontrou com Satanás e Satanás fez uma proposta para ela. Não foi de repente. Aquela tentativa deste inimigo de apresentar esta ameaça foi por muito tempo. O diabo não aparece de repente, o diabo estava ali na criação. Às vezes nós não entendemos, e eu entendo você se você não entende, porque eu também não entendo todas as coisas sobre o início, o surgimento de Satanás. Mas o fato de não entendermos não deve nos levar à incredulidade ou a olhar este tema como um mito nas Escrituras. Porque Jesus um dia disse aos seus discípulos: eu vi Satanás sendo lançado dos céus. Antes do jardim ter sido formado, houve uma rebelião, uma revolta, e Satanás surge como aquele que se opõe ao Criador, porque ele quer ser igual ao Criador, igual a Deus. E ele é lançado
da presença de Deus, e Ele habita a criação, toda a criação, não apenas a terra, não apenas o Éden. Então, Satanás vai aos poucos trazendo o convite à desconfiança. E onde morre a confiança em Deus, nasce a queda, nasce o afastamento. Às vezes você é bombardeado na sua mente por insegurança e por desconfiança. Uma das coisas, estamos falando sobre oração, uma das coisas que mais gera desconfiança em Deus, a mesma que Eva e Adão tiveram, é quando se fala em oração. Oração é uma bênção. Mas quando você olha a sua oração e fica cobrando ou esperando de Deus uma resposta adequada ao seu desejo, quando eu clamo a Deus, eu oro a Deus, e eu fico esperando que Deus faça aquilo que eu estou pedindo, o risco é muito alto de em meu coração ser gerado desconfiança. Falta de entrega, falta de confiança no amor de Deus. Foi isso que aconteceu, foi esta ameaça que estava presente naquela conversa de Adão e Eva. Porque Deus havia declarado o seu plano, o seu propósito. E então o inimigo vem com esta ameaça e diz: não é bem assim, não é isso, não é bem desse jeito que você está falando. Você entendeu mal o que Deus te disse. E aí surge a queda. Adão e Eva tinham apenas esta ameaça. Das três que eu estou mencionando e vou mencionar hoje, Adão e Eva só estavam sujeitas a uma: a presença do diabo. Eles não tinham as outras duas ameaças ainda. E eles então caem, aquilo que é chamado na teologia ou na Bíblia de pecado original, é o primeiro pecado, a primeira desobediência. E este pecado passa, esta desconfiança, passa toda a criatura, passa a cada um de nós. Apesar de Adão e Eva não terem ainda a ameaça vinda da carne e do mundo, porque era perfeito e eles mesmos eram ainda santos e perfeitos no comportamento, no relacionamento com Deus, eles cedem àquela primeira ameaça. A gente não entende muito o início da criação no que diz respeito à presença do mal, o surgimento do mal. Mas depois a Bíblia vai explicando, conforme a Bíblia vai sendo revelada e Deus vai escrevendo a história, a gente compreende um pouco mais, até chegar um dia que Tiago, irmão de Jesus, nos deixa claro como enfrentar essa ameaça, que eu e você estamos sujeitos. Ele diz assim, no capítulo 4 de Tiago, ele diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago não está tratando, como a Bíblia não trata, do diabo como uma força impessoal. É o mal que está presente em cada um, esse é o diabo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Satanás é uma força cósmica ou uma força interior. Ele diz que Satanás é um ser, é uma pessoa que tem pensamentos, planos, propósitos, autoridade. Por isso Tiago diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esta pessoa, este ser pessoal, se afasta daqueles que se sujeitam a Deus. Por isso que quem entra debaixo da autoridade de Cristo está livre da presença dos demônios. Uma pessoa que tem o Espírito Santo nunca poderá ser possuída por um demônio, nunca. E eu poderia contar algumas histórias para você aqui
de pessoas que se converteram, receberam a Jesus e naquela noite ou naquele dia foram batizados pelo Espírito Santo, e batismo pelo Espírito Santo não é uma experiência após a conversão. O batismo do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, acontece no momento, na hora, no tempo em que uma pessoa se abre e confessa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E esta pessoa, se ela já possui a habitação de um demônio, naquele momento, aquele demônio deixará aquele corpo e sairá daquela vida. E nunca mais poderá voltar. Satanás pode tentar de outras maneiras, com uma opressão externa, mas interna, nunca Satanás ou os demônios poderão habitar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Eu não estou dizendo uma pessoa que é santa e perfeita, eu estou dizendo uma pessoa que confessou Jesus como seu Salvador, uma pessoa que declarou Jesus como Senhor de sua vida e recebeu a salvação. Essa pessoa nunca será habitada por demônios, nunca. Eu me lembro de uma senhora, numa cidade do Paraná, estávamos orando por ela, a Jane estava comigo e ela era uma mulher crente. Mas ela era uma mulher que tinha uma história muito difícil no sentido de relacionamento com demônios, de culto a demônios. E ela, quando estávamos orando, logo após a sua conversão, alguns dias haviam se passado apenas, ela, no momento da oração, começou a sentir uma opressão, uma dor no corpo muito grande. E de repente os membros começaram a se contorcer, as mãos começaram a virar, as pernas começaram, os pés começaram a virar, uma coisa horrível. Parecia que ela estava tendo ali um surto. E ela o tempo todo clamava o nome de Jesus. E nós percebemos na hora e dissemos a ela, clame a Jesus e repreenda Satanás. Nós dissemos exatamente o que Tiago diz, resista a Satanás, porque ele está querendo voltar a possuir o templo que ele habitava. E ela ficou orando e orando o tempo todo, Jesus, eu sou tua, Jesus, o Senhor está em mim, eu resisto a Satanás, e por alguns instantes esta luta, e depois, quando ela finalmente foi liberta e Satanás a deixou, porque percebera que não havia possibilidade de voltar, ela o tempo todo estava, depois relatou para nós, o tempo todo ela estava consciente, certa que Jesus, que o Espírito Santo habitava nela, mas percebendo uma força espiritual, querendo entrar de novo no seu corpo e fazer habitação ali. Naquele dia, naquela ameaça que veio sobre Adão e Eva, Satanás estava como uma ameaça exterior. Era uma ameaça extrínseca, era uma ameaça de fora. Adão e Eva não precisavam ter caído. Assim como nós, as pessoas, não precisam cair nas ciladas do diabo, mas caem. Assim como crentes em Jesus não precisam ser oprimidos pelas forças de Satanás, pelos demônios, mas são. Porque essas ameaças estão o tempo todo presentes. Como Pedro diz, ele anda em derredor. Naquele dia lá do Éden, ele fez a mesma coisa que ele faz hoje. Ele anda em derredor, ele busca oportunidade. E foi naquele momento que Eva, a Bíblia não fala isso, mas eu estou dizendo, que Eva, depois de ter visto essa oportunidade, de ter sido seduzida durante muito tempo, ela então para conversar com a serpente. Por isso esse estado de alerta é necessário. O que faltou a eles é que eles sabiam da existência desta ameaça, mas faltou a eles a prudência para resistir, para se afastar, para se submeterem à ordem do Criador. É a mesma coisa com você e comigo, o tempo todo, o tempo todo.
Amanhã cedo, quando você sair da sua casa, quando você se levantar, haverá uma ameaça rondando a sua vida. E com isso eu não estou querendo trazer medo e receio e temor a ninguém, mas é o que a Bíblia diz: o diabo anda em derredor, buscando uma brecha para entrar na vida de uma casa, de uma família, pela insubmissão ao Senhor. E isso é devagar. É como a gente diz, não é de uma hora para outra que um casamento acaba. Não é. O casamento vai acabando aos poucos, não é verdade? É devagar que as coisas, como um alicerce que vai sendo minado, assim também é a tentativa permanente do inimigo de buscar o seu espaço. E aí você sabe o que aconteceu. Você conhece a história do capítulo 3 de Gênesis. E se você puder abrir a sua Bíblia em alguns versículos ali, nós estamos vendo o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis. No versículo 16 do capítulo 3, diz Deus à mulher, capítulo 3, versículo 16. Deus diz à mulher: mulher, você vai ter consequências por esta ameaça que você sofreu e que você cedeu. Você vai ter dores. Mas quando Deus diz você vai ter dor na maternidade, Deus não estava falando apenas daquele momento da maternidade. Porque as mulheres aqui que já tiveram filhos, o parto natural sempre traz um pouco de dor, não é? Eu me lembro a primeira vez que a Jane teve, a nossa filha mais velha, não é? Quando ela teve a primeira gravidez, eu entrei na sala de parto. E o médico havia me dito lá na cidade de Rancharia, onde ela nasceu: olha, eu não vou cuidar de você se você passar mal, tá bom? Não, eu de jeito nenhum, pode ficar tranquilo, doutor. E a hora que eu vi aquela agulha enorme que estava sendo colocada na coluna da Jane, não é, para aquela anestesia, eu realmente não resisti. E eu fiquei com a minha pressão baixa, e eu comecei a cair. A enfermeira percebeu, me colocou sentada naquela escadinha que dá acesso à cama, e o médico falou: eu disse para você, agora se vira aí, põe a mão na cabeça, força aqui a nuca, e aí eu consegui voltar, não é? E a nossa filha nasceu, mas a Jane sabe como é que foi. E quando Deus está dizendo isso à mulher, Ele não está dizendo apenas da dor do parto, mas Ele está dizendo: olha, você vai ter dores na criação dos seus filhos, vai ser difícil criar filhos. Hoje em dia criar filhos é difícil. Não, quem teve dificuldade para criar filho foi Eva, porque ela nunca viu a mãe dela criando os filhos, não aprendeu com os ancestrais, com os antigos, não tinha livro, não tinha nada. Eva teve muita dificuldade em criar seus filhos. E você sabe depois o que aconteceu na família de Eva. E Deus está dizendo, há uma consequência quando você cede a esta ameaça. E aí vai toda a história da família em grande dificuldade. O homem recebe uma palavra de sofrimento. Você vai suar para comer. Vai ser difícil dominar a terra. Aquela tarefa que deveria ser suave, tranquila, Deus diz, vai ser muito difícil. Muito difícil. Você, terra, está amaldiçoada. Porque foi quebrada a perfeição. Agora a produção vai ser também afetada. E a produção dos grãos vai ser misturada com produção de ervas daninhas, as pragas. E vai ser difícil colher dos frutos da terra. Queridos irmãos, você está achando que pandemia, que coronavírus é uma coisa nova? É só um nome que muda. Porque o desajuste da natureza está presente desde a criação. E lá surgem todos esses desequilíbrios, todas as pragas, os gafanhotos que comem a produção, a desertificação da terra, os terremotos, as temporais, os desajustes todos nascem da desobediência quando Adão e Eva cedem à ameaça.
Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, que em todo o tempo Ele ainda continua derramando a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Eu li esses dias que Isaac Newton viveu na época de uma grande pandemia que aconteceu, que foi a peste bubônica na cidade de Londres. 1/4 da cidade de Londres morreu, 1/4. Em poucos anos, 2 a 3 anos. E então a Universidade de Cambridge, onde ele estudava e já dava aula, foi fechada e ele foi mandado para casa. E como não tinha Netflix daqueles dias, ele foi estudar, continuar os seus estudos. E uma hora ele para de estudar, vai para o quintal e cai uma maçã, né? A famosa história da maçã que cai em sua cabeça, e ele descobre ali, no meio da peste bubônica, a lei da gravidade geral. E aí vai ser formulada e vai ser estudada essa lei. Porque Deus é um exemplo de que Deus vai dando ao ser humano, a nós, à sociedade, recursos que vão surgindo. Eu não sei se a vacina vai dar certo ou não, nem você sabe, ninguém pode garantir, mas é impressionante o nível de capacidade humana de reagir e buscar soluções para os problemas. Pode ser que demore, pode ser que essa vacina daqui a 2, 3 anos só esteja boa, como as outras que protegem os nossos bebês. Mas Deus derrama graça no meio da dificuldade. Então, se você passa por uma ameaça, e essa ameaça originária lá na queda, não se revolte, busque os recursos que Deus te dá para enfrentar a dificuldade, para enfrentar a ameaça, porque elas estão disponíveis a você. Seja no seu relacionamento, casamento, com criação de filhos, qualquer tipo de tentação que você esteja sofrendo, vivendo, Deus derrama recursos para aqueles que se submetem, que se sujeitam a eles, e o diabo fugirá, e nós venceremos. E aí então, quando Adão e Eva fazem essa bagunça toda, surgem as outras 2 ameaças, que outrora não estavam presentes, que é o mundo caído e a carne. O que significa esse mundo caído? Isto é, o mundo é todo esse ambiente que nos cerca, onde o mal está presente, não apenas o mal agora na pessoa de Satanás, mas o mal que está dentro de nós, nas nossas relações, o desequilíbrio da relação, o desequilíbrio da cultura. E Deus estabelece que o homem deveria criar uma cultura, falar, escrever, dar nome, descobrir as ciências. Mas este mundo agora, esta cultura que o homem estabeleceu, ela também vai se decompondo, ela vai se destruindo. E ela então, essa cultura desenvolve um estilo de vida que não tem nada a ver com os valores eternos de Deus. Um valor do egoísmo, do consumismo, do narcisismo, do egocentrismo. Isso vai acontecendo e vai fazendo parte do mundo que rodeia. Eu fiquei impressionado, e você também deve ter ficado irado, como eu, quando ouvi que essa semana pessoas furaram a fila da vacina. Eu fiquei envergonhado, eu falei, mas que vergonha dessa sociedade que tem pessoas que entram no lugar de outro que por direito deveriam tomar vacina e ela vai lá e usurpa. Esse é o mundo. É neste mundo que nós somos colocados e o tempo todo nos ameaça. E ameaça a mim e a você. Ainda bem que eu não faço isso. É verdade, ainda bem. Não faça mesmo. Mas talvez em outras filas, em outras situações, eu e você caímos nos hábitos do mundo. Não é verdade? No estilo de vida. Olhamos a internet, alimentamos a nossa mente, conversamos coisas que não têm nada a ver, que não deveriam fazer parte da vida de um cristão discípulo de Jesus. Este é o mundo que nos ameaça todo o tempo.
A Bíblia não fala, mas eu imagino, tá? Eu posso ver, na minha imaginação, Caim, filho de Adão e Eva, vendo os pais. O mundo de Caim passou por uma grande tragédia por causa dos seus pais. E aí eu fico imaginando Caim crescendo, vendo Adão brigando com a mãe, brigando com Eva. Acusando Eva. Foi você, está vendo? Por que eu tenho que trabalhar e suar? Olha, poderia tá sendo tão fácil produzir o trigo, mas por causa de você, eu tenho que suar e trabalhar e me cansar. E a Eva olhando para Adão, mais uma gravidez, Adão. Eles tiveram muitos filhos, muitos. Adão viveu 930 anos. Dava para fazer bastante filho nesse tempo, não dá? E mais uma vez Eva olha para Adão e diz: você que não cuidou de mim, homem. Se você tivesse me protegido lá no jardim, eu não estaria sofrendo mais uma vez esse negócio de dor para ter filho. E Caim foi o primeiro, ouvindo, eu estou imaginando, tá? Mas é assim. Porque na sua casa e na minha casa, nós, por melhor que queremos fazer, não vamos conseguir nunca gerar perfeição nos nossos filhos. Por causa da nossa imperfeição. E o melhor, sabe o que é? Você pai, você mãe, rapidamente reconhecer isso para os seus filhos e pedir perdão. E dizer: filho, me perdoa, eu falei aquilo, eu reagi daquela maneira, eu não devia ter feito isso. Isso é um péssimo exemplo para você. Mas Adão e Eva não sabiam que era isso. Eles deixaram o mundo deles cair junto com a queda que eles mesmos sofreram. Sabe por quê? Sabe por que eles não conseguiram? Sabe por que depois este filho, primeiro, mata o outro? Porque havia um terceiro inimigo que eu mencionei já, a carne, o eu. Eles tinham a ameaça externa de Satanás, eles tinham aí um mundo caído, cheio de doenças psicológicas, emocionais, físicas, na criação, na natureza. Mas eles tinham pior, uma doença dentro deles, o eu. A falta de amor, de santidade, a falta do perdão, a acusação, a denúncia. E essa essência pecaminosa que passou para todos nós, é o que a Bíblia chama do eu. É a carne que se opõe ao Espírito Santo. Então você junta uma carne corrompida, um eu egoísta, que se afasta de Deus, que não quer se arrepender. Coloca este eu no mundo que também ameaça o tempo todo, que quer impor os valores, quer contaminar com os seus pressupostos, e você agrega a isso um ser que é uma pessoa, Satanás e todos os demônios, você veja a situação que nós vivemos. O nível de ameaça que nós vivemos o tempo todo. A carne é mais ou menos como a baleia-orca. Eu estava vendo de novo aquela reportagem da baleia-orca que estava num parque lá nos Estados Unidos e ela matou a sua treinadora. Você lembra dessa história? 10 anos atrás, mais ou menos. E quando eu estava lendo sobre esse assunto, a pessoa que estava escrevendo, ela escreveu que não se pode esperar outra reação, por mais treinada que seja, porque faz parte da essência deste animal ser predador. Faz parte da minha e da sua essência ser pecador. Você, mulher, está casada com um homem muito pecador, seus filhos são muito pecadores, seus netinhos, por mais bonitinhos que sejam como os nossos, são pecadores desde que nasceram. E tem que se arrepender e tem que confessar Jesus para que o eu não domine. Para que o eu seja levado a Cristo e Cristo
através do Espírito Santo que é dado, transforme. E aí surge no capítulo 4, esta relação de Caim e Abel. Adão e Eva foram abençoados com muitos filhos. E um dia, olhe lá no capítulo 4, por favor, e veja no último versículo do capítulo 4. O que está escrito aí na sua Bíblia? No último versículo do capítulo 4. A última frase, a última linha do capítulo 4 diz assim: nesse tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época teve início a invocação, o culto ao Senhor. Não é isso que está escrito aí? Que tempo é esse? O tempo dos descendentes de Adão, dos filhos de Adão. Não tem muita explicação, muito detalhamento sobre isso, mas tem dois exemplos. O exemplo de Caim e o exemplo de Abel. Agora veja aí no capítulo 4, no versículo 8, versículo 3. Versículo 3. Aí fala do culto, ou do sacrifício, ou da invocação feita por Caim. Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Versículo 4, seguindo aí. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Vamos comparar essas duas ofertas, esses dois cultos. Veja, quando eu falo em culto, eu não estou falando em aglomeração de pessoas, estou falando em indivíduos. Não havia ainda o culto como comunidade de culto não havia sido ainda estabelecido. Caim, diz o texto, apresenta uma oferta e depois, logo adiante, diz que ele era agricultor. Então nós sabemos que ele trouxe da sua produção uma oferta ao Senhor. Ponto, é só isso. Já de Abel nós temos 3 informações. Tem mais riqueza de detalhe. A primeira informação é que era um animal, era um sacrifício de animal, não de cereal. A segunda informação é que era uma carne gorda. Era um animal bom, sadio, viçoso. E a terceira informação é que era primícia. Eram as primeiras crias do seu rebanho, diz aí no texto. Então nós temos 3 informações sobre a oferta de Abel. Erroneamente, algumas pessoas dizem que a oferta de Abel foi aceita por ter sido de animal. Porque diz no versículo seguinte que Deus, versículo 4, o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel. E logo no versículo 5 diz: porém, a oferta de Caim, Deus recusou. Algumas pessoas explicam isso dizendo: sabe por que Deus recusou a oferta de Caim? Porque não tinha sangue no sacrifício, na oferta, no culto. Mas isso não é correto. Dizer isso não está trazendo uma hermenêutica boa da Bíblia. Por quê? Porque quando Deus estabelece, aí Deus dá ordem a Moisés para realizar o culto público no tabernáculo, ele inclui ofertas de cereais. Por que Deus iria rejeitar a oferta de Caim? Então, no culto lá do tabernáculo, do templo, até os dias de Jesus, havia a oferta de cereais e havia a oferta de animais, que incluía o sangue. Então nós ficamos em dúvida, mas por que então Deus olha para aquilo que Caim estava ofertando no culto e diz: eu não quero a sua oferta, eu rejeito o seu culto? É impressionante isso. Imagina se Deus olhasse para cada um de nós, para mim e para você agora, e dissesse: eu não aceito o culto que você está prestando hoje, dia 24 de janeiro de 21. Eu não quero isso que você está falando. Eu não aceito o seu louvor, a sua música, as suas orações. Foi isso que Deus fez com Caim. E a gente não entende bem a razão
Mas quando vamos ler aqueles que interpretaram a história de Caim, no caso João, lá discípulo de Jesus, ele explica. João explica, na primeira carta dele, diz assim, capítulo 3, diz assim, que Caim pertencia ao maligno, e o seu coração estava cheio de malignidade. E diz, João diz assim, sabe por que ele matou o irmão? Porque as suas obras eram más. O coração deste homem não era submisso a Deus. Por isso, quando ele oferece aquela oferta de cereais, fruto da terra, Deus olha para ele e diz, eu não aceito isso de você. A questão não é a liturgia do culto, não é o tipo da música, não é a oração, não é se você sabe orar, se você não sabe, se você sente, se você não sente. A questão é o coração. Deus olha no seu coração, no seu interior, e Ele acolhe o quebrantado, mas Ele resiste, Ele empurra o soberbo. É isso que Ele fez com Caim. Porque Caim estava cedendo a essas ameaças, a ameaça da carne. Ele estava caindo na ameaça. Porque quando ele olhava o seu irmão Abel, por alguma razão, quando ele olhava para os seus pais Adão e Eva, por alguma razão, o seu coração foi enchendo do fruto da carne, da maldade, do pecado. A carne milita contra o espírito. Os frutos da carne são corrupção, mentira, inveja, falta de amor, infidelidade, calúnia, difamação, prostituição. A lista é grande e nós a encontramos em Gálatas. Abel cede à ameaça da carne e Deus rejeita o seu sacrifício. Não basta estar na igreja, não basta participar do culto, o coração tem que ser moldado, tem que ser limpo. E quando Deus faz isso, e Ele faz isto, e Ele trata com choque a Caim, porque Ele quer chamar de volta Caim. Ele quer cobrir o coração pecaminoso que estava contaminado, a gente não sabe por quê. Como Ele fez com o pai e a mãe, quando Ele cobre a nudez de Adão e Eva com uma pele de um animal, Deus estava querendo chamar de volta Caim. Deus sempre faz assim, sempre. Deus sempre está querendo chamar a gente de volta. Por isso Ele trata com choque. Por isso que às vezes Deus permite uma provação, um desajuste, uma ameaça, um medo, um perigo na nossa vida. Porque é uma maneira dele chamar a gente de volta para si. Deus chama Caim e diz assim, Caim, por que você está com o seu semblante caído? No versículo 6, ele faz uma pergunta, por que você está furioso, Caim? Por que você está irado? Porque eu rejeitei o teu sacrifício? A gente não sabe como é que Deus rejeitava o sacrifício. Alguns pesquisadores, estudiosos dizem que naquele tempo os sinais eram muito visíveis e a sobrenaturalidade era muito comum. Talvez um fogo queimava o sacrifício. Vamos imaginar que fosse assim. Nós não sabemos. O fogo não veio sobre o sacrifício de Caim, mas veio sobre o sacrifício de Abel. Deus se agradou de um e não se agradou do outro. E este rejeitado fica furioso, Caim fica irado, o semblante dele muda. E Deus pergunta para ele,
Por que você está furioso? Por que você está irado? Por que se transtornou o seu rosto? Versículo 7. Nós vamos terminando com o versículo 7. Se você fizer o bem, diz Deus a Caim, não será aceito? Mas, se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Deus está dizendo, o problema é no seu coração. E agora ele termina o versículo 7 dando a dica final, dando o checkmate em Caim, dizendo, Caim, se arrependa, senão as coisas vão ficar difíceis para você. Diz assim, ele deseja conquistá-lo, ele, o pecado, que está à sua porta, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Que tarefa terrível, dificílima. Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro, Caim não tinha um salvador ainda. Ele não sabia quem podia salvá-lo. Caim não tinha o Espírito Santo ainda, que não havia sido enviado. Mas Deus diz, você tem forças, porque eu te darei para você dominar estas ameaças que rondam você e estão entrando na sua vida. Cumpre a você dominá-lo. Sabe qual é a bênção que nós temos hoje? É que nós temos um Salvador. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que pode e que faz a vitória ser alcançada sobre estas ameaças. Portanto, irmãos, aquilo que ronda o nosso coração pode ser vencido. Não importa o que seja. E nesta noite eu quero dizer a você que qualquer tipo de ego, de eu, de carne, que não se submete ao Espírito Santo, que não agrada a Deus, pode ser vencido. Você não precisa viver enfurecido, dolorido, machucado, magoado, revoltado, autocomiseração. Você não precisa viver assim. Nenhum de nós precisa viver assim. A autovitimização, a autopiedade, esses sentimentos que vão nos deixando alimentar aquilo que nos fizeram. E passamos a querer ficar no centro das atenções, porque nós somos pobres coitados, que fomos feridos por alguém, que vivemos situações difíceis, dores das maiores. E é verdade, eu sei que elas são grandes. A perda de alguém, a morte, o abuso, o maltrato, o bullying, as experiências sexuais do passado, os abortos provocados, a vida sem Deus, a rebelião contra os pais, a mágoa que pais carregam dos filhos. Isso é terrível. Mas nós não precisamos viver assim, vivendo desta maneira. Nós podemos dar um basta à autocomiseração. A necessidade de sermos sempre elogiados. Autopiedade. Podemos dizer, eu não preciso disso, porque a minha segurança está em Deus, é Deus quem afirma o meu valor, em primeiro lugar. Às vezes uma pessoa é rejeitada no casamento, por exemplo, um casamento infiel. E a outra também, a mesma experiência. E as duas reagem de forma tão diferente. Por quê? Ou filhos que são abandonados pelos pais, vivem tragédias na família. Nós não precisamos ficar submissos a essas coisas. É isso que Deus está dizendo a Caim. Caim, erga a cabeça, se submeta, se arrependa, limpe o seu coração, a sua carne, deixe que a sua carne seja transformada. Mas ele não quis.
Assim como Deus deu livre-arbítrio para seus pais, deu também para o filho. E dá para mim e para você. A escolha. O que nós fazemos com as ameaças? Eu vou dar 3 frases para você e vai ficar fácil de entender. A ameaça do diabo, eu já disse, a gente resiste. A ameaça da carne, a gente se arrepende. E a ameaça do mundo que nos rodeia, as influências, a gente discerne em oração, com a compreensão de uma cosmovisão cristã de mundo, a gente discerne. Não tem segredos. O diabo você expulsa. Você ora em nome de Jesus. Eu me lembro, contei de manhã, quando uma pessoa foi visitar a nossa casa, há muitos anos, as meninas eram pequenas, e uma dessas pessoas dormiu na cama da nossa filha, mais velha. E depois que essa pessoa dormiu ali, ficou ali conosco vários dias, alguns dias, no final de semana, foi embora, e a nossa filha voltou para a cama. Naquela noite, ela teve um terror noturno. E eu não tenho tempo para explicar bem o que é um terror noturno, mas foi uma opressão demoníaca. E a Jane, quando acordou, com aquele barulho, aquele choro, aquele grito, ela se levantou e foi para o quarto e começou a orar e repreender. Deus deu a ela um discernimento do que estava acontecendo. Aquela perturbação, após a oração, se transformou em sono profundo, quieto e calmo. Porque houve alguém que se levantou e expulsou as forças das trevas. E aí tinha o histórico dessa pessoa, que eu não vou mencionar aqui agora. O diabo você expulsa, a carne você enche do Espírito Santo. É o seu templo, é a sua casa, o seu eu. E o mundo, você se afasta dele às vezes. Você diz, não, eu não quero isso. Isso não vai fazer parte. Esta maneira de pensar e este valor não vai fazer parte da minha vida. Sabe qual é a boa notícia? Que o diabo Jesus já venceu na cruz. Portanto, não há poder mais do inimigo sobre as nossas vidas se nós nos submetemos à vitória de Cristo na cruz. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou da morte, Ele destruiu os poderes do inferno e cumpriu a promessa que foi dada lá para Eva. Quando Deus anuncia que a serpente machucaria Jesus, como aconteceu na cruz, mas que Ele pisaria a cabeça dela. Foi o que Jesus fez com a sua morte. Portanto, todo o poder foi concedido a Cristo e está disponível a nós. A carne, você não expulsa e nem melhora. O cristianismo não diz para os cristãos, vá melhorando aos poucos, busque as forças interiores. Não, o cristianismo diz para mim e para você, crucifique o seu eu, renuncie o seu pecado, arrependa-se. Essa é a mensagem do Evangelho. É diferente das mensagens das religiões orientais, das filosofias de vida, que diz você é uma pedra bruta que vai sendo melhorada, aperfeiçoada, nada disso. Você é uma pedra bruta que precisa de arrependimento, precisa da lavagem do sangue de Jesus, do perdão do seu pecado, e aí Ele põe você em pé, Ele me põe em pé e Ele me transforma à imagem de Cristo. Não é a minha imagem, não é o melhor de mim que tem que vir à tona, não, é Cristo. Ele é a imagem que eu devo refletir.